Muitas das informações que nós traremos aqui para vocês, elas não estão nos jornais, porque nem sequer eu consegui ficar olhando os jornais. Eu tive que entrar direto em contato com fontes primárias. Estou em contato com uma pessoa na Venezuela, não posso dar nenhum detalhe sobre isso, essa pessoa corre risco. Entrei em contato com pessoas que já trabalharam em administrações anteriores da Venezuela. Entrei em contato com um ex-ministro da Suprema Corte da Venezuela e quero trazer aqui para vocês o cenário que não é nem 8, nem 80. Né? Estamos aqui a celebrar, sim, a prisão do Maduro é algo importante, mas há muito o que acontecer para que possa ser uma celebração de fato. Inclusive, uma das fontes me disse que os próximos 20 dias serão cruciais para entendermos o que de fato está acontecendo na Venezuela, por um simples motivo. Diosdado Cabello não foi capturado, ele também tinha ordem de prisão e também estava sendo procurado pelos Estados Unidos. Todos os generais venezuelanos ainda estão lá, todos os generais do Maduro, ou seja, toda a estrutura do Maduro ainda permanece de pé, intacta, e ninguém foi preso, ninguém foi capturado, não se sabe quem morreu ou quem está vivo entre eles. Sabe-se, por exemplo, que Diosdado Cabello está vivo, está fazendo transmissão ao vivo, está incitando o próprio exército e a militância a manter-se de pé e a resistir. Não se sabe o paradeiro de algumas pessoas chaves que poderiam trazer, pessoas que fazem um papel de key, né? Eu vou falar Chaves aqui, vai parecer que eu estou falando do Hugo Chaves, né? Não é Chávez, né? Pessoas-chave, e que realmente não estão ainda na Venezuela. A reestruturação da Venezuela é uma incógnita para muitos, tanto para entusiastas quanto para analistas que não estão envolvidos, no caso, como algumas fontes na Europa que eu entrei em contato, algumas fontes aqui nos Estados Unidos que eu entrei em contato. Então, realmente, vamos pisar em ovos aqui. Você não vai encontrar uma live hoje aqui comigo, com o Max, de pompom, de torcida organizada. Não é isso o nosso papel aqui, é trazer as informações para vocês. Essa história de que está tendo celebrações em Caracas, na Venezuela, não é verdadeira. Algumas pessoas tiveram o vidro quebrado das explosões, essas pessoas estão bem, que estavam próximas, muito, muito próximas das áreas de conflito. Muitos vídeos que estão sendo divulgados por venezuelanos são de venezuelanos que estão no Chile, na Colômbia, mas não estão na Venezuela. Muitos vídeos utilizados no X para demonstrar ou para reportar que está tendo algum tipo de celebração são vídeos antigos, não são vídeos atuais. Eu até comentei com o Max, nós iríamos entrar mais cedo, mas a gente já estava com a informação de que o Lula não poderia demorar a dar o seu pronunciamento, então eu e o Max, nós combinamos de entrar ao vivo após o pronunciamento do Lula, porque o pronunciamento do Lula seria um pronunciamento que daria o tom de como foi essa ação do governo dos Estados Unidos da América na Venezuela, e, de fato, o tom está claro e evidente. Lula evitou usar o nome do Maduro, Lula tratou essa questão da Venezuela como uma violação do governo americano, Lula não citou o nome de Donald Trump e nem sequer o nome do país que invadiu esse regime para poder resgatar, não, né? Capturar, vai falar resgatar aqui, mas é resgatar no sentido de prender, né? O verbo certo é que foi lá para capturar o criminoso e ditador Nicolás Maduro. Pessoal, então não se esqueça de se inscrever no canal pra gente ajudar a verdade, sempre a verdade aqui no nosso Brasil. Tem muita coisa acontecendo. Vamos ver o que o Alan vai falar agora pra gente sobre o que tá acontecendo de fato na Venezuela. Então, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e senta o pé no peito do like e se inscreva no canal, tá bom? Porque aqui eu trago todas as notícias, os resumos dos maiores canais do YouTube pra vocês. O Lula, então, não menciona os Estados Unidos, não menciona o Trump, menciona a Venezuela como país, não menciona o capturado, que é Nicolás Maduro, e isso já demonstra o tom que a coisa vai caminhar. O Milei está celebrando e colocou um vídeo que nós iremos mostrar aqui para vocês daqui a pouco, de um encontro internacional entre Argentina e Brasil, onde o Milei direciona a palavra dele, evidentemente, a Lula, e aí a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser a tônica do que vai acontecer nesse ano de 2026. Mas, repito, os próximos 20, 30 dias na Venezuela que realmente dirão o que de fato aconteceu na Venezuela. Presos políticos continuam presos políticos, as pessoas continuam capturadas, ninguém sabe o paradeiro de algumas pessoas que precisam ser libertadas imediatamente, ou seja, não sabe nem se elas estão vivas. Muitos venezuelanos sérios estão com medo de se pronunciar nesse exato momento, até mesmo porque há não só a possibilidade, mas o fato de que suas famílias possam sofrer retaliações. E de início é isso que eu tenho de informações aqui, o resto a gente vai trazer durante o programa, Max. Pois interessante que o Lula, enquanto estava havendo ataque na Venezuela, ele estava numa base militar. Ele estava numa base militar. E a reunião de emergência ele está fazendo desde uma base militar, online, com seus ministros, né, com essa reunião de emergência que o Lula convocou para falar sobre esse ataque do Maduro, ele está fazendo lá da Restinga da Marambaia. Olha só. De dentro de uma base militar onde ele estaria passando férias. Mas eu achei curioso, né? Ele está passando férias na base militar justo no momento em que os Estados Unidos fazem esse ataque à Venezuela e captura o Maduro. Agora, o que é interessante nessa história toda? Horas antes do ataque, o Maduro encontrou com um representante da China, uma autoridade da China. Horas antes. Eu estava conversando também aqui com uma fonte que é ligada, né, ao meio militar e falou, olha, é capaz da autoridade chinesa ter confirmado a posição do Maduro para as forças americanas, e elas aproveitaram para atacar. Inclusive, o Donald Trump estava numa entrevista, né, tem pouco tempo, na mídia americana, falando que estavam programadas 2 ondas de ataques para prender o Maduro, mas ele falou que a primeira foi tão letal, a gente nem precisou enviar a segunda onda, e que o Maduro ele não mora numa casa, mas a casa dele parece mais uma fortaleza, tem uma grande porta de aço, isso foi o Trump que falou,
mas o Maduro não teria conseguido entrar, né? Ali no momento ele tentou fugir, mas não conseguiu entrar para escapar dessa captura do exército americano. E essas daí são as imagens da comitiva chinesa que estava poucas horas antes da captura do Maduro com Nicolás Maduro. Então essa aqui é a comitiva chinesa. A primeira imagem, Max, primeira imagem original do Maduro capturado. Isso aqui tá no perfil do Donald Trump no Truth Social, e agora vocês vão ver em primeira mão aqui a imagem do Maduro capturado. Tá aí, ó. Essa é a imagem oficial do governo dos Estados Unidos da América. Essa imagem é interessante porque esse moletom aí, ele fez uma propaganda de graça pra Nike, né? Então tá todo mundo saindo comprando esse moletom aí, mas olha que coisa mais linda, né? Olha só como que um cara que fez tanto mal pra uma população, né, que tava aqui, olha onde é que ele tá agora, no seu devido lugar. Isso é muito interessante a gente ver, né? E essas mudanças drásticas, assim, né, de continuidade de poder, de pessoas que estão fazendo mal, esse ano, isso vai acontecer não só com esse cara aqui, mas com várias outras pessoas. Aguardem. Olha aí, ó. Essa aqui é, então, a primeira imagem oficial de Maduro capturado. Tá de venda nos olhos, fone, tá ali bebendo água, tá algemado. Olha ali. Tá algemado, né? Tá algemado. Tá com cinto ali, parece que tá mijado. Não sei se mijou nas calças. Mas tá aí, a foto oficial no Truth Social, Max. É isso aí. O Donald Trump colocou ali. Ali a imagem oficial do Maduro capturado. Agora nós temos a imagem oficial No Crazy War. Hein, Max? Imagem... Peace, no Crazy War. Imagem oficial do Peace, no Crazy War capturado. Todas as outras imagens eram AI, tá, pessoal? Essa daí não, essa tá no Truth Social do Donald J. Trump. Ele colocou ali. O Maduro não tem nem noção do que tá acontecendo com ele, né? Nicolás Maduro capturado e vivo. Tá aí a prova de vida que o governo venezuelano estava pedindo, né? Então, realmente... Penso o que tá passando na cabeça dele. Acho que nesse início ele deve estar um pouco ainda querendo disfarçar, tentando recalibrar a cabeça dele pra, sabe, achar que é outra coisa, fingir que ele tá com algum acordo, mas não. Ele é um terrorista presidiário, com corrente nos pés, sabe? Meu, daqui a pouco, cara, ele vai entregar, porque tudo é tempo. Daqui a pouco, quando ele cair na real, ele vai entregar tanto, mas ele vai falar tanto, daqui a pouco vai bater o desespero no cara. Ele ainda não percebeu, o susto ainda não passou, ele ainda não percebeu onde ele tá. Eu tenho essa certeza. O Maduro está vivo, está capturado. Provavelmente essa imagem deve ser de dentro do navio de guerra, onde ele foi levado. O próprio Donald Trump chegou a comentar isso. Vai ser julgado, vai ser condenado e, quem sabe, aí pode até delatar. Essa também é uma outra expectativa que nós acho que ele delataria uma delação para não pegar a pena de morte da América Latina, Max. Para não pegar Petro, Lula, todo mundo. Porque assim, o medo dele qual que era? O medo dele não era que ele ficasse refém por exemplo, de um assassinato por parte de Cuba. Ele não sabe como é que ser executado por Cuba, Max. Exatamente. Isso aí, pessoal, como assim? Uma das coisas que a gente sabe que sempre acontece com esses tiranos é serem assassinados pelos seus próprios comparsas, né? Exatamente para evitar que eles revelem informações, que eles delatem, que eles falem algo sobre os outros. Então, o maior perigo para o Maduro não era os Estados Unidos, era que os próprios agentes cubanos, os próprios que estavam ali à sua volta fazendo segurança dele, o matassem. Então agora esse risco ele já não tem mais. Não. Ele foi capturado pelo governo americano e vai ser julgado, né? Provavelmente vai acabar delatando. Eu acredito, viu? Eu acho que é bem possível que ele, para tentar escapar de uma possível pena de morte, acabe delatando para pegar uma prisão perpétua, pelo menos. Agora chama atenção também o fato do Maduro não ter sido abatido, né? O Maduro não foi eliminado, né? Ele foi capturado vivo, e isso daí mostra, né, a tentativa, né, o propósito. Né, sim. E o propósito de ter um julgamento, né, uma condenação, e quem sabe aí uma delação do Nicolás Maduro. Quanto de informação não deve ter aí o Nicolás Maduro, e talvez essa seja a grande preocupação do Gustavo Petro, do Lula, porque os Estados Unidos só pôde agir contra o Maduro por causa das informações que saíram dele, né, de como provas que ele era o chefe de um dos maiores cartéis, se não o maior cartel de drogas da América Latina, que é o cartel de Los Soles, de onde vem boa parte da droga que chega aqui nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que o Trump vem falando desde a época da campanha, que ele não iria tolerar mais tráfico de drogas entrando nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que ele já tinha deixado claro, e desde o início do seu mandato ele vem de maneira muito forte, muito pesada, enfrentando essa luta com o narcotráfico. Então já era bem claro que isso iria acabar acontecendo, e não sem aviso, né? O Donald Trump já tinha avisado que iria fazer algo nesse sentido. Antes da violação das eleições últimas, que não deram a vitória para o Maduro, você já teve inúmeras outras violações. O Maduro já não era nem mesmo reconhecido presidente já naquela época, até mesmo porque os Estados Unidos reconheceu o Guaidó, é bom lembrar isso, né? Junto com o Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, também reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela, não mais Maduro. E as últimas eleições, então, onde nem sequer esses resultados o Maduro teve coragem de mostrar, porque, de fato, ele já havia perdido
aquelas eleições. Então você já tinha repressão antes, repressão durante e repressão após as eleições. Algo muito similar com o que está acontecendo no Brasil, numa escala muito maior. Na Venezuela, no Brasil, uma escala muito menor, porque no Brasil até o número de presos políticos é infinitamente menor ao da Venezuela mesmo, sobretudo em proporções. Então o Brasil está caminhando nessa situação. O Brasil ainda tem uma saída para isso. Nós podemos sim, então, ainda correr atrás de lutar por uma vitória do Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil e a gente recuperar o ordenamento jurídico que se perdeu, mas se isso for um caminho sem volta, então tem motivos de sobra o Lula para ficar com medo, porque, óbvio, ele seria o próximo alvo, não dos Estados Unidos em si, porque isso teria que comprovar que o Lula estaria por trás de tráfico de drogas do cartel de Los Soles. Então, não quero ser aqui estragar prazeres, mas para o Brasil ver o filme que passou hoje na Venezuela, seria necessário comprovar que o Lula estaria por trás de Comando Vermelho, PCC e Comando Vermelho e PCC terem já sido categorizados como grupo terroristas nos Estados Unidos, e o Lula começar a responder por processo nos Estados Unidos, e aí sim acontecer exatamente o que aconteceu ali. Eu acho que o medo do Lula é nem esperar esse processo se iniciar, mas ver a própria população entendendo que isso pode acontecer e ganhando cada vez mais força a oposição contra Lula. Eu vejo dessa seguinte maneira: o Lula tem 1000 motivos para estar com medo nesse exato momento, medo e desespero, tá? Medo e desespero. O pessoal tá relembrando aqui os vídeos do Maduro desafiando o Elon Musk por uma luta, né? Lembra? Lembro. Ele desafiou e o Elon Musk aceitou. E aí? Agora ele tá nos Estados Unidos. Agora a luta vai ser no tribunal. Agora a luta vai ser no tribunal. Vamos acompanhar isso aí. Bem, eu quero correr aqui para nossa... Agora, sobre isso que você falou, só um detalhezinho. Os assinantes lá no site. Quem pode trazer essa peça do quebra-cabeça que falta para que o Lula seja acusado é o Maduro. É o Maduro. Assim como o Carvajal fez com o Maduro. Exato. Esse é um ponto importante. Ou seja, eu disse aqui um processo onde o Lula ele iria caminhar na direção do processo Maduro. Só que se o Maduro disser e comprovar que o Lula já fazia parte, aí muda. Muda absolutamente tudo. Tudo. Se o Maduro der com a língua dos dentes e comprovar, assim como o Carvajal fez com o Maduro, se ele disser, olha, o Lula era meu chefe, o Lula que mandava em mim, aí a coisa muda. Então a gente pode ver aí uma mudança drástica no Brasil, nesse ano de 2026, que é ano eleitoral no Brasil.